Olá, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas Mapas Mentais e a Neurociência da Aprendizagem, a magia da mente de alta performance, dominando o universo do conhecimento. E agora nós chegamos a um ponto muito importante, como todos os outros, que agora é a parte um pouco mais prática, né? Vamos dizer assim. Bom, já falamos muito da teoria, né? Como o cérebro funciona, como a memória se subdivide, como o aprendizado acontece. Agora, vamos ver como isso acontece na prática, né? Como nós podemos fazer isso praticando, como podemos modificar o nosso comportamento de aprender através desse modelo que nós estamos mostrando para vocês como funciona, o que é então essa ferramenta mágica, né? De novo, mágica no sentido de como isso pode ser útil, como isso é importante, como isso ajuda e ajuda bastante no processo de memorização de conteúdos. Você pode anotar aí. Se você seguir esse método certinho, se você fizer esse processo, com início, meio e fim, você com certeza vai alcançar a performance. E você vai, no mínimo, armazenar e recordar cerca de 70% do seu conteúdo guardado na sua memória. Isso é muito importante na hora que você vai fazer aquela prova. Muita gente manda as informações apenas para a memória de curta duração, de curto prazo, e até um pouquinho mais para a memória de trabalho. Mas nós sabemos, já aprendemos aqui que essas memórias, elas são de curtíssimas durabilidade. A memória de curto prazo é até 30 segundos. A memória de trabalho pode durar aí até 2, 3 minutos. Mas depois elas se perdem, elas somem e você não recorda. Daí o porquê muita gente estuda na hora da prova. Tá com o caderno aqui, na hora da prova, leu, passou aquele conteúdo, tá lá aquela informação linda, maravilhosa, você leu, o que é memória? Memória, parará, parará, parará. Tá, beleza, você leu. Aí Tasha recebeu o caderno de prova. Tá lá a pergunta, o que é memória? E você não consegue responder. Por quê? A sua memória de curta duração capturou por 30 segundos a informação do que era memória. Mas e depois? Depois dos 30 segundos, ela se perdeu. No mesmo instante que você recebeu seu caderno de provas, está a pergunta, memória é, você não consegue se lembrar. Por quê? Porque foi para a memória de curta duração. E o nosso foco, nosso objetivo é que todas as suas informações sejam enviadas e encaminhadas para a memória de longa duração. Porque assim que você recebeu seu caderno de prova, passou o olho, captou a mensagem. Nada de marcar que você vai acertar aquela resposta. Beleza? Então, que método é esse? Né? Somos mapas mentais, né? São os mapas mentais. Vamos aqui para a tela do computador. Vamos lá então, nossa aula. O que são mapas mentais? Né? A utilização de mapa mental no processo de aprendizagem possibilita, por meio de um método de memorização, seja possível obter excelentes resultados neste processo de aprendizagem. Os mapas mentais foram criados pelo psicólogo inglês chamado Tony Buzan. Ele morreu em 2019, mas os seus livros são conhecidíssimos. Provavelmente você já tenha ouvido falar dessa técnica de mapas mentais. O Tony Buzan foi um exímio estudioso da mente e do processo cerebral e de como que esse processo de aprendizagem funciona. Os seus livros já foram traduzidos para mais de 100 países, né?
Os mapas mentais hoje são utilizados por mais de 250 milhões de pessoas no mundo inteiro. São utilizados para diversas atividades, principalmente estudos e apresentação de resultados corporativos, por exemplo. Mapas mentais é uma ferramenta comprovadamente aplicada e comprovada cientificamente por este psicólogo chamado Tony Buzan, que foi quem criou essa ferramenta e possibilitou que milhares de estudantes pudessem compreender e memorizar temas e assuntos de alta complexidade. E o mais importante, a obter excelentes resultados nas suas atividades. Para que serve os mapas mentais? Serve para você poder memorizar de forma eficiente conteúdos complexos, para que no momento da aplicabilidade desses conhecimentos eles sejam recuperados facilmente na sua memória de longo prazo. E aí é muito importante você entender isso, porque a informação precisa ser encaminhada para a sua memória de longo prazo, tá? E nós já vamos explicar para vocês como fazer isso. Isso não é mágica, né? De novo, isso não é mágica. Embora a gente traga no nosso tema magia da mente de alta performance, a gente não está falando de mágica, a gente está falando de obter conhecimento e do encantamento que esse conhecimento produz na pessoa, no indivíduo, e que, obtendo os melhores resultados, essa pessoa então tem aí um alto índice de satisfação. E isso é mágico. Isso é magia. Isso é fantástico. Isso é magnífico. Tá? Então, olha, isso não acontece, né? Instalar de dedos, eu durmo, pá, jogo. Isso não acontece por transferência, né? Ou osmose, não acontece. Isso acontece de novo, né? Você precisa pegar firme essas duas palavras, tá bom? Processo de aprendizagem, ele tem início, meio e fim. E performance. Performance é treinamento. Treinamento exaustivo e de qualidade. Treinamento com qualidade, para que você obtenha o seu melhor desempenho possível na sua prova de avaliação, ou melhor, que você obtenha o seu resultado de aprovação no seu concurso público, na sua faculdade, o seu Enem ou nas suas diversas atividades que você vai fazer. Então, para que servem os mapas mentais? Servem para isso. Como que isso funciona, né? Já é um assunto do nosso próximo slide, né? Vamos lá. Como construir mapas mentais, né? É muito importante a gente prestar atenção, porque, de novo, vou recordar com vocês a palavra processo e performance. Então, olha só, construir mapas mentais é um processo, tá? Isso acontece em um processo. Então, você não só pega lá a sua caneta e várias canetinhas coloridas e desenha alguma coisa, não. Você não vai lá na sua IA e pede para ela, cria um mapa mental X, Y para Z para mim. Não. Ele vai criar, sim, seu mapa mental e tal. Só que você não vai entender nada do que está ali no seu mapa mental. Se você pedir uma inteligência artificial para fazer um mapa mental de tudo isso que eu estou fazendo aqui, ela vai construir. Mas se você pegar esse mapa mental que ela construir e for fazer a mesma palestra que eu vou fazer, que eu estou fazendo aqui com vocês, isso não vai rolar, porque, né, você não passou pelo processo completo. Você pegou o processo no fim. E aí não vale, né? Aí não aprende. Aí não funciona, não dá certo. Você não consegue performar desse jeito. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Então, como construir um mapa mental? Olha só. De novo a palavra, né? O processo de recuperação de conteúdos memorizados é o que nós chamamos de o pulo do gato.
né? Que é aqui que a mágica acontece. É aqui que a magia se dá, né? É quando você tem aquela sensação de que, poxa vida, era só isso e eu não sabia. E você tem a conscientização daquilo que você memorizou e daquilo que você recuperou no momento em que você precisava recuperar. Então, olha só, disso dependerá todo o sucesso que você almeja alcançar com os seus estudos. O caminho é árduo e não pode haver falha no processo, tá bom? Lembrando que nós estamos em um processo, tá? E como funciona esse processo? Olha, não tem mágica, gente. O primeiro passo é ler o material todo, né? Aquela leitura simplificada, sem muita força a memorizar de imediato, é aquela olhadela, mas com cautela, né? Em todo o conteúdo que você está estudando, texto daquele tópico, né? Como eu vou explicar como a gente constrói esse mapa mental na prática, né? E você vai ver que a gente vai dividir o seu conteúdo de estudo, por exemplo, por tópicos, por temas, depois por cores. E aí a gente vai fazer um sentido para ele, né, para que quando você recuperar aquilo venha assim. Por isso que a gente fala que parece mágica, né? Porque quando você bate o olho na prova e viu aquela questão e se lembrou da resposta imediatamente, parece mágica. Parece mágica, tá? Então eu vou recordar com vocês aqui de novo a minha experiência, né? Olha só, eu fiz exatamente isso, né? Eu primeiro li o texto com muita cautela, aquela olhadela simplificada, passei rápido ali, li. Depois, o segundo passo do nosso processo é fazer uma nova leitura, mas desta vez com mais atenção aos detalhes, marcando ideias importantes do texto. Palavras-chave, palavras difíceis, palavras que você não conhece, contextualizar aquilo, relacionar com alguma outra informação. Esses detalhes vão fazendo com que a sua informação já esteja saindo da memória de trabalho e se direcionando para a memória de longo prazo, explícita, semântica. É lá que essa informação vai estar. Então eu fiz depois essa leitura, essa segunda leitura, né, com mais atenção, e o livro, esse livro que eu mostrei para vocês no início do curso, fui sublinhando as ideias centrais de cada tema por cores diferenciadas. Então, quando Dauga Larrondo falava sobre consciência, eu marquei todas as palavras, todas as palavras consciência, o que envolvia consciência, em cor rosa. E aí eu fui fazendo isso com outras expressões, com outras palavras, com outras cores, e relacionando sempre aquela palavra à cor. Consciência rosa, comportamento verde, memorização azul, e assim por diante, tá? E depois, gente, tem ainda mais um passinho importante, né? Separar as ideias centrais de cada tema e marcá-las por cores ou outro marcador que você achar importante. Isso que eu acabei de falar. Então você vai sublinhando essas ideias principais, essas ideias centrais, por cores diferenciadas. E o quarto passo, né, criar o seu mapa mental conforme a ordem dos temas e cores que você colocou. E eu sugiro fazer isso em ordem horário, né, no sentido horário, do 1 para o 5, 6, quantos tópicos tiver, né, sempre no sentido horário. E sempre lembrando que cada tópico, né, sai de um tema central e se subdivide em vários outros tópicos que também se subdividem em subtópicos. Então, por exemplo, eu fiz um mapa mental sobre consciência e suas alterações. Então, criei lá um mapa mental onde no centro estava o tema, né, principal, consciência e suas alterações.
Depois, eu fui ver quais são essas alterações que a consciência tem. Então, eu fui colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantas deu ali, né? Coloquei todas em ordem no sentido horário. Então, alteração de consciência, delírio, por exemplo. Coloquei lá todas essas informações em ordem em sentido horário, com cores diferentes. E, pessoal, quando eu fui fazer a prova, eu não acreditei. Tava tudo lá. Tava tudo lá. E o mais importante, eu lembrava de tudo. E parecia mágica. Era fantástico, gente. Aquilo para mim foi realmente uma, uma mudança radical na minha forma de aprender. Foi uma mudança radical no meu comportamento de aprender. A partir dali, eu comecei a fazer mapas mentais para tudo. Obviamente, uma ou outra disciplina eu não consegui lá o alto índice de performance, mas eu consegui, como eu disse para vocês, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo lá, que é os 70% de recuperação de memória, que é o que você precisa, né, para que seja aprovado. Hoje, os concursos, de um modo geral, estão aí alcançando 80% de performance, né? De um modo geral, quase todos os concursos, acabou aquela história de 50%, enfim. Hoje os concursos, todos eles estão acima de 80% de performance, tá? E para você chegar nesse ponto de aprovação, é importante você entender esse processo, né? Esse processo vai fazer com que você alcance essa alta performance. Então, olha só, vamos recapitular aqui, né? O primeiro passo é ler o material de uma forma mais simplificada, sem muito exagero, sem muito esforço, sem muita preocupação em memorizar aquele conteúdo naquele momento. Depois você tem que fazer uma segunda leitura. Nessa segunda leitura, você já vai fazer ela com um pouco mais de meticulosidade. Você já vai prestar atenção em algumas coisinhas mais diferentes. Você vai observar alguns detalhes, marcando ali algumas ideias importantes com o seu marca-texto da sua preferência. No terceiro passo, você vai, então, separar as ideias de cada tópico, as ideias centrais de cada tópico, por cores da sua preferência. Por fim, você vai criar o seu mapa mental com essas ideias e tópicos para complementar os seus estudos. Agora, para você fazer o terceiro passo, você precisa reler o material. Para você fazer o quarto passo, você vai ter que também recorrer ao seu material. E aí, quando você for fazer o seu mapa mental, que é assunto da nossa próxima aula, eu vou mostrar para vocês como você vai fazer o seu primeiro mapa mental, o seu segundo mapa mental, o seu terceiro mapa mental, e aí depois você pode navegar nas suas ideias, ali, surfar nas suas ondas, né? Como você bem quiser entender e fazer diversas formas de mapas mentais com o mesmo tema, com o mesmo conteúdo, porque isso vai cravar na sua memória de longo prazo. E na hora de fazer a sua prova, você vai ver o quanto isso foi mágico. Ok? Tá bom? Então eu te espero na próxima aula, que será a nossa última aula, onde eu vou mostrar para vocês alguns modelos de mapas mentais, e vou mostrar para você o modelo de mapa mental que eu utilizo para mim, em performar em relação a isso, e vou também mostrar para vocês passo a passo, né, desenhar mesmo, vou criar um mapa mental com vocês aqui, para vocês entenderem, pegar aí a prática, beleza? Então te espero no nosso próximo encontro. Até lá, um grande abraço.